Urgente, Moscou foi cercada em um anel. O tornado russo bloqueado da vingança paralisou o Kremlin. As forças armadas da Ucrânia realizaram um avanço relâmpago. O céu sobre a capital da Rússia escureceu com drones ucranianos. Aconteceu. A Finlândia atacou a frota de Putin. Zona de combate do Báltico. As forças especiais finlandesas abordaram corajosamente o navio do Kremlin. Os finlandeses lançaram um ataque, um sinal claro para a OTAN e um balde de água fria para Moscou. Choque. Trump atropelou Putin. O ditador perdeu sua última carta na manga. A decisão de Washington deixou Moscou sem recursos. Kiev saiu vitoriosa. Tudo foi decidido em uma única noite. Kadyrov é tudo. Golpe de Estado na Chechênia. Uma sensação que lhe fará gelar o sangue. A UE libertou o Coringa e está salvando a Ucrânia. A Rússia está em uma situação de nocaute. O mundo estremeceu. Falaremos sobre isso adiante. Ponto quente. Choque. Explosões em Moscou. Drones das Forças Armadas da Ucrânia cercaram a capital russa. Uma descoberta. Centenas de drones das Forças Armadas da Ucrânia envolveram a Rússia. Os russos não sabem para onde ir. A capital da Rússia paralisada. Nem boas notícias para o inimigo. Capturas inesperadas Forças Armadas Ucrânia. Essas imagens mudaram totalmente detalhes trama. Dezenas de drones contra 2 dos mais antigos no poder em Moscou fecharam os aeroportos devido ao ataque de UAVs. O primeiro fim de semana de 2026. Por 2 dias seguidos, dezenas de drones atacaram Moscou. O Ministério da Defesa da Federação Russa não relatou o ataque. Páginas ucranianas registraram de 100 a 200 drones seguindo rumo à capital russa. O ano começou quente em Yelets, na região de Lipetsk, na Rússia. Após o ataque de drones, uma fábrica da JCC Energia pegou fogo lá. Sua produção é utilizada na indústria de defesa, aviação civil, transporte marítimo e no setor energético. Os russos inventaram uma nova maneira de lançar Shaheds. Agora, os ocupantes equipam-nos com manpads que podem ser controlados pelo piloto do Shahed. Eles modernizam todos os nossos meios de força, drones, tanto terrestres quanto aéreos, estudam, modernizam e usam contra nós. Podem ser controlados por operadores, podem ser controláveis, podem atacar não apenas nossa infraestrutura, nossos alvos, mas também sistemas de software. Existem problemas no momento, mas hoje em dia, nossos especialistas, nossos engenheiros, são os melhores do mundo, por isso já inventamos e usamos há muito tempo. Não foi o Maduro, claro, mas os ucranianos capturaram mais um cubano em Kupiansk. Joandi, com o codinome Ninguém, trabalhou na Rússia por 8 meses. Foi difícil. Eu trabalhava todos os dias, todas as noites. Eu não sabia o que era dormir, eu não sabia o que era comer, porque todo o dinheiro eu mandava para Cuba, para minha família. Após 3 meses, esse é o tempo que a Rússia concede para visto de trabalho a estrangeiros, os homens deveriam ser deportados de volta para Cuba. No entanto, em vez disso, ele foi levado para a guerra na Ucrânia, onde seu único meio de salvação foi ser feito prisioneiro pelos ucranianos. Esses caras tiveram menos sorte do que o nosso herói anterior. Amigo, sim, eu te digo com toda a certeza, eu te amo muito e sempre estarei aqui para você. Este aqui é um assaltante metralhador, disseram que ele será. Eles permaneceram no exército russo, a Rússia os tornou inválidos, tirando-lhes braços e pernas e agora tenta tirar-lhes a vida, jogando-os em assaltos locais. Aconteceu. Os finlandeses invadiram o navio de Putin, mas assim começou a frota de Putin. O Báltico se transformou em uma zona de combate. As forças especiais da Finlândia realizaram um ousado desembarque em um navio do Kremlin. Um duro golpe da OTAN contra Putin. Detalhes sensacionais na reportagem. Sabotagens russas no fundo do mar. Esse tipo de banditismo aberto no mar, um vandalismo completamente aberto, leva a perdas financeiras tão graves e significativas. A Finlândia deteve um navio proveniente de São Petersburgo, no Golfo da Finlândia, na véspera de Ano Novo. Muitos já acreditam que a Rússia está claramente e deliberadamente minando isso, e muitos outros também. A bordo de la embarcación nos encontramos completamente listos y preparados para zarpar, con la expectativa de iniciar una emocionante aventura. Os equipamentos da subestação estavam sendo transportados e a própria equipe pode estar relacionada aos danos ao cabo de telecomunicações, entre Helsinki e Tallinn, no Mar Báltico. Sua profundidade média é de cerca de 40 metros, com máxima de 120. Esse tipo de sabotagem é vantajoso para a Rússia. Novamente porque isso enfraquece os países bálticos, tanto economicamente quanto militarmente. As interrupções no serviço de comunicação foram notadas pela empresa operadora, que imediatamente entrou em contato com o serviço de fronteira. Navios de patrulha e um helicóptero localizaram o navio Fitchburg.
Ele navegava sob a bandeira de São Vicente e Granadinas. Estava indo de São Petersburgo para o porto israelense de Haifa e por várias horas arrastou uma âncora atrás de si. No momento da apreensão do navio, a corrente da âncora estava no mar e ele seguia em frente. Qualquer navio pode fazer isso. Normalmente um navio tem uma corrente de âncora de até 300 metros. E nessas profundidades é possível fazer isso de forma extremamente precisa até o centímetro, ou não ser tão preciso assim. A profundidade exata de descida da corrente da âncora. Este vídeo publicado tornou-se a primeira confirmação pública do andamento da operação especial. Nas imagens divulgadas, é possível ver as forças de segurança finlandesas realizando uma operação conjunta para assumir o controle do navio Fitchburg. O navio Fitchburg é associado à Frota Sineva da Federação Russa, uma rede de embarcações utilizadas para operações marítimas secretas. O cargueiro de 132 metros já foi detido pelo menos 2 vezes, em 2020, no porto da Geórgia, e em 2022, na Itália. Embora o Fitchburg não apareça nas listas oficiais de estações, a plataforma de monitoramento já o havia apontado anteriormente como de interesse para a investigação. Quanto aos crimes imputados neste caso, até o momento trata-se de danos às telecomunicações, em circunstâncias agravantes e sabotagem. Entre os 14 membros da tripulação estavam cidadãos da Rússia, Geórgia, Azerbaijão e Cazaquistão. Por isso eles são cooperativos e talvez, além disso, recebem algum tipo de recompensa, né? Eles realizam esse tipo de operação. Muito em breve saberemos, talvez este seja o primeiro caso em que será comprovada uma ação intencional da tripulação do navio para danificar esse cabo. A polícia da Finlândia prendeu 2 membros da tripulação do navio Fitchburg como parte da investigação. Outros 3 marinheiros estão proibidos de deixar o país, entre eles um russo. Há motivos para suspeitá-los de interferência intencional nas telecomunicações. Qual era a função deles nesse navio ainda não foi comentado. Mas a situação é inaceitável. A alfândega finlandesa informou que foram encontrados a bordo do Finnburg produtos de aço sujeitos a sanções internacionais. Ele transportava aço estrutural de fabricação russa. A carga foi apreendida, declarou o diretor da alfândega. Como os produtos de aço estão amplamente sujeitos a sanções contra a Rússia, decidimos reter as mercadorias que eram a carga do navio imediatamente antes da inspeção propriamente dita. A polícia da Finlândia abriu um processo criminal para investigar o ocorrido. Isso pode ter sido acidental, mesmo que o cabo tenha sido danificado por uma âncora. Situações semelhantes já aconteceram com bastante frequência na história. Ao mesmo tempo, sabemos de casos em que isso foi feito de forma totalmente evidente e intencional por parte do chamado navio fantasma. Neste caso, não temos motivos para afirmar que foi exatamente este navio em particular, que foi exatamente esta âncora, e se isso foi feito de propósito ou não. No entanto, há todos os motivos para uma investigação, e o lado finlandês está cuidando disso. Nossa polícia e promotoria estão em contato com eles, e, se necessário, o lado estoniano também poderá se juntar à investigação. Este incidente ocorreu no contexto de que a Finlândia já iniciou um processo judicial contra pessoas responsáveis pelo petroleiro ligado à Rússia, acusadas de danificar o cabo entre a Finlândia e a Estônia no final de 2024. Muitas vezes, o capitão do navio, mesmo que seja, por exemplo, chinês, é um cidadão russo e as tripulações são de países das antigas repúblicas soviéticas. Ou seja, isso torna essa tarefa, de certa forma, mais fácil de ser realizada. O navio Eagle S também pertence à frota sombra do Kremlin. Saiu de Ust-Luga levando gasolina para a Turquia. Com a sua chegada, um cabo elétrico e 4 cabos de internet foram danificados. A culpa foi novamente da âncora, que o navio arrastou mais uma vez pelo fundo do mar. Depois, a âncora se soltou. Os golfos finlandeses e o Mar Báltico são locais onde está instalada uma rede ramificada de cabos e oleodutos que conectam o norte da Europa e os países bálticos ao restante do continente. Talvez a Rússia pense que a Estônia ou a Finlândia são países pequenos e que eles simplesmente não vão oferecer nenhuma resistência significativa, ou seja, que não haverá oposição. Mas eu acho que eles estão muito enganados quanto a isso. Essa infraestrutura desempenha um papel fundamental nas telecomunicações, no comércio e na segurança energética.
e, ao mesmo tempo, reduz a dependência dos recursos russos. Esses casos aumentam as preocupações nos países do norte da Europa e do Báltico sobre a vulnerabilidade de sua infraestrutura crítica em um ambiente geopolítico tenso relacionado ao Kremlin e a Putin. Muita coisa vai depender de como isso vai terminar. Essa história do navio detido na Finlândia, se novamente for comprovada a intencionalidade dessas ações criminosas por parte dos membros da tripulação, então acho que isso pode ser motivo para que de fato haja uma mobilização ali, algum tipo de força de contenção. A Comissão Europeia está acompanhando atentamente o incidente. A Finlândia está preparada para diferentes desafios de segurança e nós reagimos a eles quando necessário. Choque! Trump está destruindo Putin. As máscaras caíram. Donald pisoteou publicamente as esperanças do ditador. Enquanto Putin tenta desesperadamente conquistar território ucraniano, Trump lhe rouba a carta na manga. Como a Operação Relâmpago na Venezuela esgotou os cofres do Kremlin e por que Putin não tem mais influência sobre Washington. Olhar. Enquanto o Kremlin finge ter o controle da situação, os Estados Unidos da América estão atacando onde mais dói para Putin. Sobre a ilusão da influência global da Rússia. A Rússia condenou ostensivamente a operação militar dos Eniwas na Venezuela, cujo objetivo era derrubar Nicolás Maduro. O Kremlin começou a falar sobre a inadmissibilidade da intervenção, grave violação da soberania e solidariedade com o povo venezuelano. Engraçado, não é? Você me fez rir. Como observa o comentarista do The Telegraph, Samuel Ramani, essa retórica refletia a antiga parceria de Moscou com o regime de Maduro e já era praticada há anos. O modelo de realização das intervenções militares ocidentais. Mas por trás das declarações ruidosas revelou-se uma realidade incômoda para os kremlinistas. Uma queda vergonhosa e rápida. A situação de Maduro tornou-se um golpe devastador para o prestígio internacional da grande Federação Russa e para suas ambições de influência na América Latina. Moscou mais uma vez se viu no papel de espectadora, ruidosamente indignada, mas absolutamente impotente. Desde o momento da intervenção militar em favor do presidente sírio Bashar al-Assad, em 2015, a Rússia se posicionou como um parceiro confiável para regimes autoritários em crise. No entanto, a derrubada de Assad em dezembro de 2024 e a inação da Rússia durante a guerra Irã-Israel em junho de 2025 colocaram isso em dúvida. Essa ilusão, assim como o rápido colapso, Maduro a destruiu completamente. Um golpe adicional também atingiu a reputação das armas russas. Durante anos, comentaristas pró-Kremlin garantiram que os sistemas de defesa aérea fornecidos à Venezuela seriam capazes de conter até mesmo os EUO. Mas a realidade foi diferente. Os sistemas russos S-300 e S-400 não protegeram nem Caracas, nem Damasco, nem Teherã. Para não ir muito longe, eles não conseguem nem mesmo proteger o próprio espaço aéreo contra drones ucranianos. Isso não é apenas uma humilhação para Putin. É justamente uma situação emblemática para a Rússia, para a China. O que dizer do poder dos Estados Unidos da América? Está de volta. Eles têm a capacidade de realizar operações tão brilhantes. De forma organizada, reprimem aqueles que começam a abusar, em primeiro lugar, da situação segura criada pelos Estados Unidos para promover seus próprios interesses. E é por isso que eles mostram, e claro, a liderança da Venezuela, eu acho que entendeu tudo, que a doutrina Monroe, que é de fato proclamada pelos Estados Unidos da América, significa que não deve haver ninguém na América Latina. Nem China, nem Rússia, ninguém que possa impedir o avanço dos interesses dos Estados Unidos da América e que assim continuará sendo. O próximo, muito provavelmente, ela será ou a Colômbia ou Cuba. Washington não permitirá que a Venezuela se transforme em uma base para atividades, nem do Irã, da Rússia, da China, do Hezbollah ou dos serviços secretos cubanos. Foi o que declarou o secretário de Estado dos ETIUA, Marco Rubio, em entrevista à NBC News. Nós nos importamos com as eleições, nos importamos com a democracia, nos importamos com tudo isso, mas a primeira coisa que nos preocupa é a segurança, o bem-estar e a prosperidade dos Estados Unidos. E é nisso que vamos nos concentrar. Em primeiro lugar aqui,
Quero dizer, estamos lutando contra organizações de tráfico de drogas, não contra a Venezuela. E esse não é o único sinal que o Kremlin recebeu de Washington. Com esse tom, quase ao mesmo tempo da história venezuelana, Donald Trump publicamente questionou uma das afirmações importantes do ditador russo. O presidente do ZEUA declarou que não acredita na versão do Kremlin sobre o ataque ucraniano à residência de Putin. Eu não acredito que tal ataque tenha ocorrido. Algo aconteceu nas proximidades, mas não tinha nenhuma relação com isso. E enquanto o Kremlin perde os últimos resquícios de confiança em si mesmo, Kiev, ao contrário, está fortalecendo cada vez mais suas posições no cenário mundial. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que a retomada das negociações de paz e até mesmo um encontro de líderes pode acontecer já em janeiro. Segundo ele, a Ucrânia tem um plano claro e passo a passo para avançar na via diplomática. E ele já foi iniciado. Nosso plano é o seguinte: amanhã, representantes dos estados-maiores, chefes dos estados-maiores e representantes de outros países do setor militar irão para a Europa. Eles trabalharão por um dia na França, em Paris. Depois disso, haverá um encontro de líderes. Os documentos de segurança serão aprimorados. Os líderes irão discutir muitos assuntos diferentes, mas com foco nas garantias de segurança e na reconstrução. Na continuação desses encontros, haverá reuniões com a equipe do presidente Trump. O próximo passo é a preparação de uma reunião ampla em nível de líderes já nos Estados Unidos. E como destaca Zelensky, Kiev gostaria que toda essa rota diplomática fosse concluída até o final de janeiro. Ao mesmo tempo, a atividade diplomática internacional em torno do possível formato das negociações também está se intensificando. A Turquia declarou estar pronta para atuar como mediadora entre Kiev e Moscou, bem como para ajudar a monitorar um possível cessar-fogo. Ankara enfatiza seu papel especial. Mantendo contatos ativos tanto com a Ucrânia quanto com a Rússia, a Turquia permanece ao mesmo tempo membro da OTAN e um ator capaz de dialogar diretamente com ambos os lados. O presidente Recep Tayyip Erdogan afirma que as portas para negociações continuam abertas tanto para Zelensky quanto para Putin. Tudo depende da Rússia e de quão dispostos estão os Estados Unidos a pressionar a Rússia e, o que é importante, a China, porque a China está apoiando cada vez mais a economia russa e participando da produção de armamentos, já que cada vez mais frequentemente são encontrados componentes chineses em drones, cada vez mais, por exemplo, chegam informações de que empresas chinesas estão comprando a parte de empresas russas do complexo militar industrial que produzem armamentos modernos e, obviamente, isso não pode ser considerado de outra forma senão como ajuda militar à Rússia. Bem, seja como for, por enquanto o panorama diplomático do início de 2026 dá esperanças de que a paz está próxima. A Ucrânia e seus parceiros estão agindo de forma proativa, formando as condições e os parâmetros de uma possível paz. Enquanto isso, o Kremlin cada vez mais se vê na posição de uma parte cujas declarações são questionadas e sua influência está diminuindo rapidamente. Sensação. Kadyrov apareceu em público pela primeira vez e isso causou choque. Depois das imagens vistas, surgiram ainda mais perguntas. Após a reanimação de Dondon, algo irreversível aconteceu. O Kremlin está preparando um sucessor. No círculo de Kadyrov reina um silêncio sepulcral. Em Moscou, a divisão já começou. Todos os detalhes, assista agora. O chefe da Chechênia, Kadyrov, apareceu em público pela primeira vez desde o final de dezembro na inauguração de uma escola. No vídeo, ele anda com uma bengala e parece doente. A saúde está excelente. O ânimo é de combate, sim. Rodan, agora mesmo, sim. Vou deixar claro, sim. Deixei ele ir embora. Daqui a meia hora, em 40 minutos, sim. Vamos treinar. Então, amigos, continuem. Desafio, The Challenge. Desafio, qualquer um, sim. Vamos, sim. Flexões agora. Sim, is it really? Flexões, artes marciais mistas, sim. Luta livre, boxe, sim. Não importa, sim. Antes disso, circularam rumores de que Kadyrov teria sido levado de ambulância pouco antes da reunião do Conselho de Estado em 25 de dezembro. Ele foi o único entre os governadores russos que não compareceu ao evento. O ano de 2026 foi declarado o ano da unidade dos povos da Rússia. Acabei de assinar o respectivo decreto
E claro, parabenizo vocês pelo 25º aniversário do Conselho de Estado da Rússia. Desejo a vocês força, energia e saúde para que possam resolver com sucesso as tarefas que temos pela frente. Em Moscou, ele quase não sobreviveu. Depois voltou para Grozny e ficou mais de uma semana sem aparecer em público. Depois disso, gravou um desmentido e declarou que estava saudável como um touro. Mais um boato apareceu dizendo que você está em Moscou. Em estado crítico, foi hospitalizado em um hospital clínico. Trouxeram, dizem de tudo para nos enlouquecer. Como está a sua saúde? Como está o ânimo? O ânimo é de luta. As pessoas nos entendem normalmente. Esses satanistas não são nazistas, eles não são nacionalistas. Eles fazem o trabalho deles, são pagos para isso. Não importa o que digamos, não importa o que mostremos, esses boatos vão continuar existindo. Antes disso, rumores de que Kadyrov estava à beira da morte surgiram antes de sua transmissão ao vivo, que foi adiada várias vezes. Houve muitas conversas, vai acontecer ou não, vai se realizar ou não, Ramzan vai aguentar ou não vai aguentar, mas aparentemente encontraram um médico que conseguiu garantir que Ramzan Kadyrov pudesse permanecer sentado ereto até o final da transmissão. Durante a transmissão direta, Kadyrov reclamou que foi forçado a aceitar tirar férias até 4 vezes por ano. Está sob tensão constante. Ele supostamente sofre de distúrbios nervosos. Se eu ficar ouvindo esses sons, não vou viver até a velhice. Não quero viver até a velhice. Quero deixar esta vida. Quando todos me amam e me respeitam. E o vice-presidente mudará a casa após a morte. Kadyrov já apareceu em público com uma bengala em maio de 2024. Foi então que surgiram os primeiros relatos sobre seu diagnóstico fatal. Ao mesmo tempo, ele declarou que está pronto para participar das eleições para chefe da Chechênia em 2026, caso tal proposta venha de Putin. Mas, segundo rumores, o Centro Federal já está se preparando ativamente para a troca de poder. Seu círculo próximo das pessoas mais próximas tenta manter uma postura em que fazem uma pausa em relação a Ramzan Kadyrov, ou seja, demonstram lealdade. Mas os rumores e os movimentos vindos do círculo de Ramzan Kadyrov indicam que eles já estão prontos para jurar lealdade a um novo, assim chamado, czar. E eu estou praticamente certo de que será um russo, não um checheno, não um caucasiano, mas exatamente um russo. Assim será. Será a continuação da chamada russificação na República da Chechênia? Os rumores de que Kadyrov sofre de necrose pancreática incurável circulam há mais de um ano. Além disso, notícias sobre hospitalizações de emergência do ditador checheno aparecem regularmente, por exemplo, quando ele quase se afogou durante férias na Turquia. O próprio Kadyrov publica regularmente vídeos nos quais tenta desmentir esses rumores. Ouço cada vez mais boatos sobre minha doença. Dizem que estou morrendo, que não me resta muito tempo. Em primeiro lugar, a doença e a morte são o caminho de todo ser humano. Ninguém que viveu escapou desse destino. Às 16h10 fui visitar o irmão Ramzan Akhmatovich. Nós estamos tomando chá. Onde exatamente foi que você, por acaso, me encontrou? Para os mais... digamos, para os pseudo-jornalistas preocupados que andam espalhando todo tipo de boato por aí. Por mais que tente provar o contrário, Kadyrov parece extremamente doente em todos os vídeos recentes. Quero declarar, dizer a todos que compartilham conosco alegrias e tristezas, que amanhã, de manhã até o final da semana, vamos passar vergonha de forma cruel. Ele está sentado como um morto-vivo, é claramente visível que ele está lendo, figurativamente falando, de um papel. As perguntas são feitas de forma inequívoca. Ele não improvisa, não sai do roteiro. Aparentemente, eles tinham um regulamento combinado e se ele tiver dificuldade para responder, imediatamente algum subordinado intervém. E imediatamente começa a falar por ele e assim por diante. Parece que Putin está sentado no Kremlin esperando que mais uma vez não consigam reanimar seu peão. E por mais que o próprio Kadyrov se esforce, depois disso o fim chegará não só para ele, mas para toda a sua dinastia. A Europa enganou Trump e arrancou a vitória para a Ucrânia.
Neste exato momento, algo inacreditável está acontecendo. Enquanto o mundo se perguntava se Kiev resistiria sem o Zileua, a Europa colocou o Coringa na mesa. Isso é um verdadeiro nocaute para a Rússia. A União Europeia assumiu oficialmente a iniciativa e desferiu um golpe no Kremlin que nem mesmo Washington esperava. Todos os detalhes na reportagem. A Europa está intensificando o apoio à Ucrânia em todas as frentes ao mesmo tempo. Armas, dinheiro e apoio político nas negociações. Vale ressaltar que a posição da Ucrânia depende em grande parte dos parceiros estratégicos europeus. Em primeiro lugar, trata-se do Reino Unido e da França. Desde o início da guerra em grande escala, o Reino Unido prestou um apoio importante à Ucrânia. O Reino Unido foi o primeiro a propor à Ucrânia um acordo de cooperação técnico-militar. Além disso, trata-se de uma cooperação de longo prazo. Ou seja, fica claro que o próprio fato da existência do Estado ucraniano nunca foi colocado em dúvida. Isto, veja bem, aconteceu durante o período mais intensos combates com a Federação Russa. A Europa também continua a fortalecer militarmente a Ucrânia. Cada vez mais países da UE estão a aderir à iniciativa Pearl e a adquirir sistemas de defesa aérea, artilharia, munições e veículos blindados para a Ucrânia. Atualmente está sendo considerada a possibilidade de abertura de um segundo centro logístico na Roménia, o qual, as capacidades logísticas superarão as dos centros logísticos na Polónia. Finanças em paralelo, o novo plano da Comissão Europeia prevê um apoio em larga escala à Ucrânia nos próximos 2 anos. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, desempenha um papel fundamental nisso. Os Estados-membros concordaram em financiar a Ucrânia por meio de empréstimos nos mercados de capitais no valor de 90 bilhões de euros ao longo dos próximos 2 anos. É importante ressaltar que a Ucrânia só começará a reembolsar o empréstimo após receber as reparações. Até lá, os ativos russos congelados permanecerão bloqueados, e a União manterá o direito de usar os fundos disponíveis para financiar os empréstimos. A Alemanha também compreende o valor do apoio à Ucrânia, pois eles reconhecem que a segurança depende disso. E na própria Europa. De qualquer forma, enquanto eu tiver a oportunidade de expressar minha opinião, não repetiremos os erros de 2014, que consistiram em deixar a Ucrânia ainda mais vulnerável ao acesso da Rússia sem garantias de segurança. Como resultado, também foi anunciada a ajuda financeira para o ano de 2026. O governo da Alemanha declarou o aumento da ajuda técnico-militar à Ucrânia para 11 bilhões, ou seja, 2,5 vezes mais. E isso, em primeiro lugar, são sinais políticos para a Federação Russa, de que os países do Ocidente, principalmente do continente europeu, não se cansaram da guerra na Ucrânia. Além disso, o papel-chave nas garantias de segurança para a Ucrânia não é desempenhado pelos EUA, mas sim pela própria Europa. A declaração mais recente do presidente ucraniano é que unidades militares britânicas e francesas devem estar presentes em nosso território como garantidoras dessas mesmas questões de segurança após a conclusão de um possível acordo de paz. Este é um claro sinal político, tanto para os Estados Unidos quanto para a Federação Russa. Aqui, o presidente da Comissão Europeia, Kai Kaula, formulará a posição da UE sobre a Ucrânia. E destaca que quaisquer acordos para encerrar a guerra devem ser discutidos com a Ucrânia. Se a questão da adesão da Ucrânia à OTAN não está mais em pauta, então precisamos analisar quais garantias de segurança são realmente tangíveis. Não podem ser, apenas papéis ou promessas. Devem ser, tropas reais, capacidades reais para que a Ucrânia possa se defender. É justamente graças ao apoio da Europa nas negociações que a Ucrânia sente essa ajuda e pode defender com confiança seus interesses diante do Zeomentreia, quando se trata de encerrar a guerra. A posição dos parceiros europeus foi levada em consideração pelos parceiros americanos no momento da formulação dos chamados pontos do acordo de paz. Ou seja, a posição da Europa é levada em consideração pelos Estados Unidos, assim como pela Federação Russa, nos planos e no futuro apoio militar técnico ao nosso país e, consequentemente, na decisão política sobre o fim da guerra na Ucrânia. Negociações, dinheiro e vontade política. Essas 3 linhas convergem em um único ponto:
A Europa deixa claro: o apoio à Ucrânia é uma escolha estratégica e de longo prazo. Putin arrastou a Rússia para um abismo econômico. A recusa do ditador em cessar a guerra contra a Ucrânia está se transformando em um desastre interno para o país. Na Rússia, já são obrigados a admitir que a era de ouro do petróleo acabou. Os superlucros evaporaram, o orçamento está estourado e um colapso econômico se avizinha. O que o Kremlin está escondendo e quais serão as consequências disso? Olhar. A Rússia está entrando em uma recessão mais profunda e uma das principais causas são as sanções. Os preços do petróleo caem e a pressão dos líderes mundiais cresce. A economia russa caminha para a recessão. Uma recessão significativa poderá começar já em julho de 2026, de acordo com analistas do Centro de Análise Macroeconômica e Previsão de Curto Prazo do governo da Federação Russa. Moscou e São Petersburgo receberão o máximo de financiamento, enquanto as regiões mais distantes da Federação viverão com o que sobrar. Ou seja, entre os moscovitas e, digamos, não sei, os que vivem em algum lugar como Izhevsk ou lá na Udmurtia, a situação vai piorar drasticamente. As principais razões são a tributação excessiva, além do desequilíbrio comercial causado pelo rublo artificialmente valorizado. O endurecimento ou o afrouxamento da política monetária só vai piorar a situação, dizem os especialistas. Qualquer movimento do Banco Central, uma redução microscópica da taxa básica de juros, não terá nenhum impacto na retomada da economia, por um lado. Por outro lado, essa impressão velada de dinheiro através dos bancos comerciais só vai alimentar ainda mais a inflação, inclusive junto com o aumento dos impostos. As autoridades tentam manter a aparência de estabilidade, em particular não aumentando a taxa de câmbio. A valorização da moeda custou ao setor de exportação russo cerca de 7 trilhões de rublos e o lucro do setor de petróleo e gás caiu em 22% nos primeiros 11 meses de 2025. Apesar do rublo forte, as importações nos primeiros 3 trimestres de 2025 caíram para 89 bilhões de dólares, ante 105 bilhões no ano anterior, o que contradiz as leis econômicas clássicas. Além disso, as sanções dos parceiros de Kiev estão isolando Moscou dos mercados de energia. Dos grandes clientes, restaram apenas a Índia e a China, mas eles concordam em comprar petróleo somente com um desconto de 50%. Após esses acontecimentos com a Venezuela, é muito provável que vejamos um volume considerável de petróleo não venezuelano chegando ao mercado mundial. Isso vai derrubar ainda mais os preços mundiais do petróleo. Ou seja, se olharmos por esse ponto de vista, o nível de lucratividade pode ser ainda menor. Como isso afetará a situação económica na Rússia? Naturalmente, extremamente negativo. É fundamental compreender que a redução dos gastos militares será a última a ocorrer. E antes de mais nada, eles vão cortar social e comunitário. Algumas coisas. A situação pode se agravar ainda mais em breve. O senador do Partido Democrata do ZBUA, Chris Coons, pediu ao presidente Donald Trump que detenha os navios da frota mercante russa, assim como Washington detém navios vindos da Venezuela. Ele deve usar as mesmas ferramentas para parar a Rússia, que também apoia o regime iraniano e ajuda a Coreia do Norte. O Senado apoiaria medidas para endurecer a posição em relação a Putin e a redução de suas receitas energéticas. Além disso, segundo informações de fontes, as publicações Realty e Strani ES planejam adotar o 20º pacote de sanções até o 4º aniversário do início da invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. O documento, entre outras coisas, prevê o aumento da pressão sobre o setor energético, informa a publicação. Por isso, a Rússia enfrentará um período ainda mais difícil. Isso é tudo por agora. Para mais notícias quentes da linha de frente, assista à próxima edição.